time titular do Atlético é muito forte, gente. Eu acho que no final das contas a gente precisa reconhecer isso. E talvez não seja forte nos números, talvez seja forte em funcionamento, talvez seja forte em coletividade, talvez seja forte dentro da ideia do treinador. E para esse jogo contra a Chapecoense, o que que a gente vai ter? O time titular do Atlético à disposição. Então a gente vai tentar entender aonde esse time ele realmente pode chegar no Campeonato Brasileiro com essa escalação e, obviamente, levando em consideração que o Atlético tem um calendário muito positivo e a gente vai mergulhar nisso do calendário daqui a pouquinho. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, a gente está crescendo bastante, estamos se aproximando dos 35 mil. Eu conto com vocês, beleza? Então vamos dar uma olhada na estrada do Campeonato Brasileiro, que o primeiro ponto é o ponto dos 45. A gente alcançar ali uma meta que não vai mais nos rebaixar. E aí a gente fala muito dos jogos antes da parada para a Copa, que ali o Atlético tem uma possibilidade muito grande de conseguir uma pontuação que já traz uma segurança, que já traz garantias e que já faz o Atlético estar numa posição bem confortável dentro do Campeonato Brasileiro e isso precisa ser reconhecido. Então, não vou falar que o Atlético está livre na briga do rebaixamento, mas se o Atlético continuar pontuando da forma que vem pontuando nesse momento, eu acho que naturalmente a gente vai ver um Atlético saindo dessa briga de forma natural, sem forçar muito, porque é um time que tem um começo de Campeonato Brasileiro até um pouquinho surpreendente, mas um começo de Campeonato Brasileiro que eu acho que a gente pode definir como eficiente. E aí a gente vai para o próximo ponto. E o próximo ponto é o ponto da Copa Sul-Americana. Um ponto que é basicamente escapar do rebaixamento. São duas coisas que estão alinhadas, são duas coisas que acabam estando muito próximas pelo número de vagas que existe hoje em relação ao Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Campeonato Brasileiro ele vai te colocar numa posição ali de, cara, escapou do rebaixamento, você já vai para a Copa Sul-Americana, então se 45 pontos a gente foge do rebaixamento, 50 a gente já se garante ao natural na Copa Sul-Americana, levando em consideração o equilíbrio que existe hoje no Campeonato Brasileiro como um todo, uma competição que, cara, você sai de uma situação, já entra em outra, e você tem uma disputa muito grande posição por posição. E o próximo ponto dessa estrada aí, talvez uma pontuação um pouco mais ousada, que é a Copa Libertadores. E aí você tem que conquistar ali por volta de 55 a 60 para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. É mais ou menos o que Bahia e Fluminense conseguiram nas últimas 3 temporadas. Algo por volta ali de 55 a 60 pontos, o que é uma pontuação mais ousada, o que é uma pontuação que, óbvio, que a gente vai ter que se esforçar muito para conseguir, mas que também não é impossível. E aí entram algumas questões para a gente estar sonhando alto dentro do Campeonato Brasileiro a partir do momento que a gente tem o nosso time principal à disposição. E uma delas é o calendário, como eu falei. O Atlético ele tem um benefício em relação a muitos times, que é a questão de ter um calendário vazio. E óbvio que, pô, tem times que vão avançar mais nas competições internacionais, tem times que vão avançar menos, mas o Atlético não tem compromisso. O Atlético tem a Copa do Brasil, mas não tem compromisso durante vários períodos de data de competição internacional, o que permite que o Atlético esteja em condição de chegar na melhor versão possível, física, técnica, de concentração, para confrontos que podem ser ali entre jogos decisivos dos adversários. Então eu acho que isso já conta muito pro Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. E tem outro ponto em relação ao calendário: recuperação. A gente fala muito de como desfalques podem ser importantes para o Atlético, mas se você tem uma semana, se você tem um período maior, você recupera mais seus jogadores. Não é só você chegar bem fisicamente, você evita que problemas maiores sejam causados. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E aí a gente vai falar da parte técnica, que é muito importante também a gente falar sobre os jogadores e trazer o campinho à disposição. Eu acho que o Atlético é um time que tem, vamos botar por prateleira, 2 jogadores muito acima da média no campeonato, tá? E esse, eu vou botar por cor. Esse vermelho mais clarinho, Esquivel e Viveiros.
Acho que são dois jogadores que são desequilibrantes dentro do campeonato. O Esquivel, pra mim, é um dos melhores jogadores da competição, por tudo que ele consegue criar, mesmo no papel de zagueiro, por tudo que ele consegue condicionar o jogo, por tudo que ele consegue ser influente na partida, e você tem o Viveiros como um dos jogadores mais decisivos, por enquanto, do campeonato. Então esses caras, pra mim, são primeira prateleira dentro do campeonato. Aí você tem a segunda prateleira, que aí eu coloco o Arthur, um dos zagueiros mais promissores que a gente tem no futebol brasileiro, um jogador que é claro que vai para a Europa muito em breve. Eu boto o Luiz, um jogador experiente de Copa do Mundo, que traz uma estabilidade muito grande ali pro setor de meio campo. Eu tiraria o Aguirre, e se for para botar um zagueiro de mais nível, eu pensaria no Teran também nessa posição do Laranjinha, mas eu vou deixar o Aguirre e eu vou botar mais dois jogadores. Pelo nível de laterais direitos do futebol brasileiro, eu pensaria no Benavides, numa segunda linha. Ah, mas o Benavides não tá jogando isso tudo. É importante a gente dizer isso, mas é importante também a gente falar que o nível de laterais direitos do futebol brasileiro não é tão alto. Eu boto o Dudu também nessa linhagem aqui de uma segunda prateleira do futebol brasileiro. Já participou de N gols até agora pela competição com o Atlético, não necessariamente a participação direta, mas participou de gol contra o Cruzeiro, articulando a jogada do pênalti, participa de 2 gols contra o Botafogo, pressionando e gerando a jogada da falta do gol do Aguirre, fez gol no Atletiba. Então, assim, acho que a gente ainda pode cobrar mais números do Dudu, mas ao mesmo tempo acho que o impacto do Dudu no campo e bola já é sentido. A gente vai para a terceira prateleira, que eu acho que tem o Santos. Eu vou botar um... Deixa eu pensar uma coisinha aqui. Um amarelo. Terceira prateleira tem o Santos. Acho que o campeonato do Mendonça é muito bom, tanto no número de participações em gol, quanto na capacidade que ele tem de fazer um papel tático que movimenta o time a defender melhor quando joga numa linha de 5 e o Mendonça baixando, e quando joga mais à frente atacando. Então acho que o Mendonça tem um papel tático fundamental. Boto o Julimar, um dos jogadores com mais participação em gol nesse início de campeonato brasileiro. Acho que a gente pode admitir as fragilidades técnicas do Julimar, mas a efetividade do Julimar joga ele lá em cima. E o Aguirre também, acho um zagueiro de bom nível. É um zagueiro meio duro, um zagueiro meio lento, mas um zagueiro de bom nível. E aí na última prateleira eu boto o Jadson como o pior jogador do time, como uma fragilidade técnica que essa equipe tem. O que eu quero concluir com isso tudo? O Atlético, ele não é favorito para conseguir essa vaga, mas o Atlético, ele tem algo que a maioria dos times não tem, que é um trabalho sólido de um treinador e um grupo que corre por esse treinador. Esse início de campeonato brasileiro que o Atlético vem fazendo não é o início de campeonato brasileiro que muita gente imaginava, não. Acho que já pode ser considerado uma surpresa e a gente vai ter que ir se superando através do trabalho do Odair, que vai ter um monte de barreira, que vai ter um monte de dificuldade, isso é inegável, principalmente pelo fato de ser um elenco curto. E aí a gente espera que a janela possa trazer pelo menos mais 2 referências técnicas para esse time se incorporar mais, e o Odair também pode reencontrar um jogador específico que eu acho que pode jogar o nível desse time lá em cima, que é o Zapelli, que eu acho que aí estaria na primeira e segunda prateleira. O Zapelli volante, o Zapelli que a gente viu na Série B do ano passado, o Zapelli que a gente viu desempenhando em vários momentos com a camisa do Atlético. Acho que o Odair também tem esse desafio. Mas é isso, assim. Acho que é um grupo que completa muito forte. Acho que é um time que completa, bate de frente com qualquer um, compete com qualquer um. Ah, Thiago, qualquer um, com o Flamengo, com o Palmeiras, cara, competir vai competir. Óbvio que a tendência é Flamengo e Palmeiras ganharem, mas competir vai competir. Mas a gente já tirou ponto, de Cruzeiro, a gente já tirou ponto de Botafogo, a gente já tirou ponto de Internacional fora de casa, a gente já tirou ponto de Bragantino fora de casa. É uma campanha até agora, e acho que Bahia e Galo fora de casa são jogos difíceis, mas é uma campanha até agora que dá pra sonhar mais. Dá pra sonhar com ponto final. A gente não precisa ficar só nos 45 pontos. Thiago, mas aí a gente vai entrar numa ilusão. Eu não acho. Eu não acho. Acho que, assim, quem precisa ter consciência da onde a gente realmente tem que chegar, a diretoria do clube,
para criar ferramentas para que a gente esteja no melhor cenário possível. Mas grupo, técnico e torcida precisam sonhar o mais alto possível, porque traz confiança. Você acha que, assim, os jogadores não vão entrar em campo contra a Chapecoense olhando um no olhinho do outro ali e acreditando que o fato do time estar completo é um fator que quase transforma o Atlético invencível jogando dentro de casa? É um fator que transforma o Atlético numa posição de estar ali, não vou falar acima do bem e do mal, mas a certeza de uma força muito grande, competitiva? Eu garanto pra vocês que tem, cara. Eu garanto pra vocês que tem. Se eu conversar com algumas pessoas, inclusive jogadores, eles falando, cara, a gente com o time completo é muito difícil de ser batido. Então eu vou me apegar a isso. O Atlético com o time completo é muito difícil de ser batido.